Fala galerinha, tudo bem com você? Professor Drelcio Gouveia, do canal Dúvidas, anote. E para a aula de hoje, a gente vai falar sobre geometria plana, um dos temas que mais cai no Enem. Então, para você entender como é que funciona esse tema importantíssimo, a gente vai começar a partir da base dele. E a base dele é falando de quê? É falando de ângulos. Tranquilo? Então, tá com dúvidas? Anote e vem comigo. O que são os ângulos? Acompanha comigo. Imagine um ponto que eu vou chamar de ponto O. A partir dele, eu vou traçar uma semirreta que passa pelo ponto A. A partir do mesmo ponto O, eu vou passar uma outra semirreta, vou traçar ela, e dessa vez ela vai passar por um ponto que eu vou chamar de ponto B. Bom, ângulo nada mais é do que a região compreendida entre as duas semirretas de mesma origem. Então, essa região, seja ela interna ou externa, tá? É que eu vou chamar de ângulo. É toda a região compreendida entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Essa origem também é chamada na matemática de vértice. Então, vértice desse ângulo aqui é o vértice O. Como é que eu faço para ler um ângulo? Como é que eu faço para ler e como é que eu faço para representá-lo? Acompanha comigo. Primeiro, eu vou olhar para o vértice e vou falar, isso aqui é o ângulo O. Uma outra maneira também é eu pegar os pontos que estão ao lado dele, ou seja, começo pelo A, ângulo AOB, e depois ângulo BOA. É uma outra maneira que eu tenho para ler. Pode observar que não importa qual é a ordem que você vai ler, o mais importante é você destacar o vértice, destacar a origem. Tudo bem? Uma outra maneira também de você representar um ângulo é utilizando letras gregas ou minúsculas do nosso alfabeto, desde que você também destaque com acento, o mesmo acento que eu estou utilizando aqui. Então, eu vou chamar de ângulo alfa ou ângulo azinho, tudo bem? Ângulo B minúsculo e assim vai. Beleza. Quais são as unidades dos ângulos? Como é que eu faço para medir um ângulo? A primeira unidade é o grau, seguido do minuto e do segundo. O grau é a mais importante. Por quê? Porque a partir dele, é que não só os demais vêm, como ele vai aparecer em diversos tópicos da matemática. Funções, geometria analítica, geometria espacial, trigonometria. Você vai ver o grau direto em todas essas partes. Então, como é que funciona? O que é um grau, na verdade? Não adianta só falar do grau sem saber o que ele é. Então, imagina que você tenha uma circunferência, centrada nesse ponto. A partir daí, eu vou traçar dois raios e vou montar um pequeno arco bem aqui, ó. Tá vendo? Agora, imagina que eu vou fazer 360 arcos iguais a esse. Olha só, eu vou dividir a minha circunferência em 360 arcos iguais. Tá certo? Esse pequeno pedaço corresponde a 360 avos, de toda a divisão que eu acabei de fazer. Se eu pegar e continuar os meus raios aqui, eu vou ter essa região e, consequentemente, eu vou ter esse arco. Bom, isso aqui representa 1 grau. Então, 1 grau nada mais é do que um dos 360 arcos que eu dividi a minha circunferência. Essa que vem a ser a definição dele. Quais são as relações que existem entre essas unidades? A primeira delas é a seguinte. 1 grau equivale a 60 minutos, assim como 1 minuto equivale a 60 segundos. Agora, se 1 minuto equivale a 60 segundos e 1 grau equivale a 60 minutos, eu posso achar a relação entre grau e segundo. Basta multiplicar esses dois. Nesse caso, 1 grau equivale a 60 vezes 60, 3.600 segundos. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Está com dúvidas? Anote, dá um pause e continuando. Classificando os tipos de ângulos. Acompanhe comigo. Imagine um ponto que eu vou chamar de ponto O. E a partir dele, eu vou traçar uma semirreta, tá? De origem O. O que foi que nós conversamos? Ângulo é toda a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem.
Eu já tenho uma semirreta, eu vou traçar a segunda. Tracei. Observa que nesse caso, né, você pode pensar, como assim você traçou uma reta? Apenas trocou de cor? Não. Preste bem atenção. O que você tem aqui é que eu tenho duas semirretas de mesma origem, uma em cima da outra. E como isso está acontecendo, significa dizer que a região compreendida entre elas é nula. Se é nula, mede quanto? 0 grau, que é chamado de ângulo nulo. Já a outra região correspondente a esse ângulo nulo, né? Não esquece que eu te falei de uma região interna e de uma região externa. Se aqui a região interna vale 0, aqui a região externa é completa. Se ela é completa, ela mede quanto? 360 graus, também chamado de um ângulo de uma volta completa ou uma volta inteira. Além desses dois ângulos, um ângulo que vai aparecer bastante no seu estudo é o chamado ângulo de 90 graus, que é representado por esse quadrado com o ponto no meio. Esse ângulo de 90 graus ele recebe o nome de ângulo reto. Tá? Então, todo problema da matemática que aparecer, dado um ângulo reto, seja um ângulo reto, pense logo, ângulo reto ele mede 90 graus e ângulo reto é representado por esse quadrado com pingo no meio, tá? Com esse ponto no meio. Se nós pegarmos essa reta, né, e continuarmos ela para esse outro lado, essa semirreta e continuarmos ela para esse outro lado, a gente vai ter uma reta completa. Como aqui mede 90 graus, então aqui também vai medir quanto? 90 graus. Só que 90 com 90 vai dar quanto? 180 graus. Que nesse caso é um ângulo de meia volta, né, também chamado de ângulo raso. Tudo bem? Nós acabamos de ver os 4 ângulos fundamentais que eu acho interessante que você conheça. Agora a gente vai classificar os ângulos, né, quanto a alguns intervalos. Como assim? Por exemplo, observe essa semirreta verde. Eu vou traçar um outro ângulo verdinho também. O que vai acontecer aí? Primeiro, observa que esse ângulo, né, ele é menor que 90 graus e ele é maior que 0 grau. Ele está compreendido entre 0 grau e 90 graus. Nesse caso, quando isso acontecer, você vai estar diante do ângulo chamado ângulo agudo. É todo o ângulo compreendido entre 0 grau e 90 graus. Da mesma maneira, se eu traçar uma semirreta de origem O, no caso aqui essa azul, e da mesma forma colocar um ângulo, né, nessa semirreta, esse ângulo azul, pode observar que esse ângulo ele é superior a 90 graus, porém ele é inferior a quem? A 180 graus. Ele é superior ao ângulo reto, mas inferior ao ângulo raso. Então, todo ângulo compreendido entre 90 graus e 180 graus é chamado na matemática de ângulo obtuso. Tá bom? Ângulo agudo entre 0 e 90 graus. Ângulo obtuso entre 90 e 180 graus. 2 tópicos são fundamentais também e que é interessante que todo aluno que está estudando geometria plana saiba. Que tópicos são esses? São chamados ângulos complementares e ângulos suplementares. O que são os ângulos complementares? Acompanha comigo. Eu vou continuar aqui nessa semirreta verde e vou traçar um ângulo. Acontece que esse ângulo eu dividi em 2 partes. Chamei esse pedaço aqui de alfa e esse pedaço aqui de beta. Você concorda comigo que se eu somar alfa com beta vai dar 90 graus? É ou não é? Então, quando 2 ângulos somados dão 90 graus, eles são chamados na matemática de ângulos complementares. Então, mais uma vez, 2 ângulos são ditos complementares quando a soma entre eles dá 90 graus. Da mesma maneira, né, se eu pegar aqui esta semirreta azul e traçar 2 ângulos, daqui para cá, esse ângulo que eu vou chamar de ângulo θ, que é um ângulo obtuso, e esse pequeno ângulo agudo, que eu vou chamar no caso aqui de ângulo gama, certo? Então, se eu somar os dois, eles vão dar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Tudo bem? Então, quando a soma entre 2 ângulos é igual a 180 graus, eles são chamados de ângulos suplementares. Então, só recapitulando.
Complementares, a soma é 90 graus. Suplementares, a soma é 180 graus. Tudo bem? Tranquilo? Próximo passo, acompanha comigo. É comum um aluno ter a seguinte dificuldade. Drelson, eu sempre confundo quando são ângulos complementares e quando aparece a palavra complemento. O que é complemento de um ângulo? Bom, vamos lá. Vamos olhar para cá. Eu vou pegar o meu ângulo alfa, isso aqui é uma equação matemática simples, né? Eu vou pegar meu ângulo alfa, que está positivo, e vou passar negativo. Acompanha comigo. Tá certo? Então, isolei o beta. Isso aqui é chamado de complemento do ângulo alfa. E o que significa dizer o complemento? É o quanto falta, né, para quando somado com o ângulo dê 90 graus. O quanto falta para aquele ângulo para que junto eles somem 90 graus. Eu chamo de complemento de alfa. Por exemplo, quem é o complemento de 30 graus? É 60 graus. E vice-versa. Por quê? Porque um é o que falta para o outro para juntos darem 90 graus. Quem é o complemento de 70 graus? É 20 graus. E vice-versa. Por quê? Porque um é o quanto falta para o outro para juntos darem quanto? 90 graus. Da mesma maneira, se aqui você tem um complemento, aqui você vai ter o chamado quê? Suplemento. Então, você isola aí o gama, joga o θ para cá, e aí você vai ter aqui o que nós chamamos de suplemento de θ. Então, o suplemento de um ângulo é o quanto falta para aquele ângulo, para que juntos eles somem quanto? 180 graus. Por exemplo, 80 graus e 100 graus. Né? Um é o suplemento do outro, porque juntos eles somam 180 graus. 150 graus e 30 graus. Um é o suplemento do outro, porque juntos eles somam quanto? 180 graus. Tudo bem? Está com dúvidas? Tranquilo? Então dá um pause e anote. Exemplo 1. Acompanhe comigo. Calcule os valores de x e y na figura abaixo, sabendo que OP é a bissetriz do ângulo AOB. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos relembrar a definição de bissetriz. Não esqueça que bissetriz é toda semirreta de mesma origem do ângulo que divide esse ângulo em duas partes iguais. Então, se ele fala que OP aqui na figura é uma bissetriz, a semirreta OP é esta aqui. Né? E aí ela está dividindo esse ângulo, o ângulo AOB, em duas partes iguais. O que você conclui? Você conclui que y menos 10 graus e x mais 30 graus são totalmente o quê? Iguais. Organizando a equação, você tem que y menos x é igual a 30 mais 10 graus, ou seja, y menos x é igual a 40 graus. É uma equação simples, porém que tem duas variáveis. Eu não posso fazer mais nada a partir daqui. O próximo passo é eu voltar para a figura. Por quê? Porque tem um valor aqui, ó, que é o 2y, que ainda não foi trabalhado. Nesse caso, o que está acontecendo? Ao observar toda a figura, eu estou vendo que isso aqui é um ângulo de 180 graus, né? Corresponde a um ângulo raso. Então, você pode observar que se você somar 2y com y menos 10 graus e com x mais 30 graus, juntos eles têm que somar 180 graus. Operando 2y com y, você tem 3y. O x está sozinho e você vai repetir. Se você somar menos 10 graus com mais 30 graus, você obtém 20 graus positivo. Está positivo, passa negativo, e ao subtrair de 180 graus, você vai ter 160 graus. Mais uma equação com duas variáveis. Quando eu tenho duas equações com duas variáveis cada uma, então eu vou estar diante do chamado sistema de equações. Para você resolver um sistema de equações, tem diversas técnicas, mas a mais utilizada, né, uma delas, a mais rápida, digamos assim, é chamado método da adição. Ele consiste em você buscar, né, variáveis que sejam simétricas, que tenham sinais contrários. Então, no nosso exemplo aqui, ficou bem fácil de visualizar quem é quem. Por exemplo, y mais 3y, você vai obter 4y. Aqui você vai cortar, já que a variável x, menos x e mais x é simétrica.
né? E aqui você vai pegar 40 graus e somar com 160 graus, onde você vai ter 4y é igual a 200 graus. Ao dividir, você tem que o y mede 50 graus. Para você achar o valor de x, você vai escolher uma das duas equações, fique à vontade. No caso, eu vou pegar a primeira equação. Ao pegar a primeira equação, no lugar do y, você vai colocar 50 graus. 50 graus. E, fazendo os cálculos necessários, você chega que o x é igual a 10 graus. Tudo bem? É uma questão simples, que se você souber a teoria, não tem como você errar. Tranquilo? Então, está com dúvidas? Dá um pause e anote. Exemplo 2. No exemplo de número 2, nós falamos que o suplemento de um ângulo excede a quarta parte do complemento desse ângulo de 135 graus. Qual a medida desse ângulo? Então, preste bem atenção. Eu já te falei o que são ângulos complementares e complemento. O que são ângulos suplementares e suplemento. Então, quando eu falo de um ângulo qualquer, eu estou falando de um ângulo que eu vou chamar de x. Não sei quem é esse ângulo. Na matemática, a gente chama uma variável desconhecida de x. Tá? O suplemento de um ângulo. Não esquece que suplemento é o quanto falta para chegar em 180 graus. Então, o suplemento do ângulo é 180 menos x. 180 graus menos x. Ele excede. Se excede, é mais. A quarta parte. Se a quarta parte é dividido por 4, né, do complemento. Então, não esquece que complemento é o quanto falta para chegar em 90 graus. Ou seja, é 90 graus menos x. Tudo bem? Então, está tudo esquematizado em cima mesmo do comando da questão para que você não erre. Preste atenção. O suplemento de um ângulo excede a quarta parte do complemento desse ângulo de quanto? De 135 graus. Qual é a medida desse ângulo? Aqui você tem uma equação, né, com uma variável apenas e com essa fração. Para você resolver, é bem simples. Ou você tira o MMC, ou você pode pegar esse 4 e distribuir tanto para todos esses elementos, assim como para os 135 graus. Você distribui tanto para cá quanto para cá. Ao fazer isso, ele vai sair desse denominador. Então, você vai ter 4, que multiplica 180 menos x, é igual a 90 graus menos x, mais 4, que multiplica 135 graus, conforme eu te falei. Distribui os elementos, opera aqui, e o que você vai ter? Primeiro, quando você multiplica 4 com 135, você encontra 540 graus, que quando somados com 90 graus, vai dar quanto? 630. Daí você tem que 4 vezes 180 é 720 graus, menos 4 vezes x, 4x, é igual à soma que nós obtemos agora, que é de 630 graus, menos o x sozinho. Jogando esse 4 que está negativo para cá, positivo, e pegando os 630 que está positivo e colocando para o outro lado negativo, nós temos essa equação. Operando, você tem que 90 graus é igual a 3x. E se dividir 90 por 3, vai dar quanto? 30 graus. É uma questão simples, tranquila, tá? Que se você organizar em cima do comando mesmo, né, acima dele, não tem como você errar. Então, tá com dúvidas? Então, pause e anote. Ângulos opostos pelo vértice. Sejam duas retas RS que, quando se cruzam, tocam no ponto que a gente vai chamar de ponto V. Sejam também três ângulos, né, que eu vou chamar de alfa, beta e teta. Se você observar de 2 em 2, por exemplo, pegando o ângulo alfa com o ângulo beta, juntos eles formam um ângulo raso, que mede 180 graus. Se você pegar o ângulo beta com o ângulo teta, juntos eles formam 180 graus. Então eu posso utilizar a mesma regra do anterior. Duas equações, duas variáveis, um sistema de equações. Porém, se você observar, né, ainda não tem como você eliminar variável nenhuma,
uma vez que todas são positivas. Com isso, eu vou pegar a segunda equação, multiplicar toda por menos 1, né, para poder saber quem é que eu vou eliminar. Ao trocar todos os sinais, o que acontece? Eu posso utilizar o método da adição. E aí você observa que você pode eliminar o mais beta com menos beta, e você pode eliminar o 180 graus com menos 180 graus. Desse lado da igualdade, você obteve alfa menos θ, e aqui 0 grau. Como θ está negativo, ao passar positivo, você tem que alfa é igual a θ. Conclusão. Quando você tem duas retas que se cruzam em um único ponto, elas acabam gerando ângulos iguais. Tudo bem? Então, os ângulos opostos pelo vértice em um par de retas que se cruzam são sempre iguais. Tranquilo? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos correspondentes. Sejam duas retas RS, com a reta S paralela à reta R, e seja também uma reta T transversal que intercepta o conjunto de retas paralelas, montando 8 ângulos, no caso A, B, C e D na primeira e E, F, G e H na segunda, nós vamos chamar de ângulos correspondentes aos ângulos que ocupam a mesma posição no conjunto de retas paralelas. Como assim? O ângulo A, por exemplo, ele ocupa a mesma posição do ângulo E. O ângulo B, a mesma posição do ângulo F. O ângulo C, a mesma posição do ângulo G. E o ângulo D, a mesma posição do ângulo H. Então, por definição, dois ângulos são ditos correspondentes quando ocupam a mesma posição e têm o mesmo valor. Com isso, você pode concluir que os ângulos A e E são iguais, B e F são iguais, C e G são iguais e D e H também são iguais. Vamos falar agora sobre ângulos alternos internos e externos. Continuando com o nosso feixe de retas paralelas R e S, cortadas pela transversal T, e com os nossos 8 ângulos A, B, C e D, E, F, G e H, nós vamos analisar na figura toda que nós temos 3 regiões. Essa região interna, entre as retas R e S, essa região externa, acima da reta R, e essa região externa, abaixo da reta R. A região interna é formada pelos ângulos CD, E e F, e as demais externas são formadas pelos ângulos AB e G e H. Os ângulos alternos são aqueles ângulos que ocupam posições contrárias, porém valores iguais. Tá? Mais uma vez, os ângulos alternos são aqueles que têm lados alternados e valores congruentes. Por exemplo, o ângulo C e o ângulo E, né, eles estão em lados contrários e eles são congruentes. Da mesma forma, o ângulo D e o ângulo F também estão em lados contrários e são congruentes. De maneira externa, nós temos o ângulo A com o ângulo G, em lados contrários e são iguais, e por fim o ângulo B e o ângulo H. Também são ângulos alternos externos nesse caso. Os ângulos alternos internos são C e E, D e F, e os ângulos alternos externos são A e G e B e H. Tudo bem? Então, dois ângulos são ditos alternos quando eles possuem lados alternados e valores iguais. Com isso, a gente pode concluir que o A e o G são iguais, o B e o H são iguais, o C e o E são iguais e o D e o F são iguais. Vamos falar agora sobre ângulos colaterais, também internos e externos. Continuando com o nosso sistema de retas paralelas, R e S, cortadas pela transversal T. Continuando com nossos 8 ângulos que nós já conhecemos, A, B, C e D, E, F, G e H. Tudo bem? A gente vai falar agora sobre ângulos colaterais. Já sabemos o que é a região interna e já sabemos o que é a região externa. Colateral na matemática significa o quê? Co significa mesmo, lateral, lado. Então, significa dizer que são ângulos que estão do mesmo lado. Mas se você observar com calma,
Desse lado da reta, se nós formos analisar, a gente sempre vai ter um ângulo obtuso colado a um ângulo agudo. Ó, obtuso, agudo, agudo, obtuso, obtuso, agudo. Tá vendo? Então, significa dizer o que em relação a isso? Que nós não teremos ângulos iguais. Nós teremos ângulos diferentes. Com isso, vamos trabalhar inicialmente de forma interna. Acompanhe comigo. Se você pegar esses dois ângulos aqui, né, eles são colaterais, são diferentes. Mas convenhamos que o ângulo E e o ângulo A, nós já sabemos que eles são correspondentes, então eles possuem valores iguais. Se nós pegarmos o ângulo D com o ângulo A, isso aqui vai dar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Em outras palavras, né, ângulos colaterais são aqueles que são suplementares. É quando a soma entre eles dá 180 graus. Então, se você pegar o ângulo D com o ângulo E, certo? A soma deles dá 180 graus. O ângulo C com o ângulo F também vai dar 180 graus. O ângulo A com o ângulo H, mesmo lado, tá vendo? Mesmo lado, porém um é agudo e o outro é obtuso. Ângulo B com o ângulo G, da mesma maneira, mesmo lado, tá? Porém um é obtuso e o outro é agudo. Então, em outras palavras, é isso que vai ser um ângulo colateral. Dois ângulos colaterais serão aqueles que possuem o mesmo lado e os valores serão sempre suplementares, ou seja, a soma entre eles vai dar quanto? 180 graus. Com isso, a gente pode concluir que A mais H é 180 graus. Podemos concluir que B mais G é 180 graus, que C mais F é 180 graus e que D mais E é 180 graus. Em outras palavras, todo esse estudo de retas paralelas cortadas por uma transversal pode ser simplificado. Como assim? Preste bem atenção. Vamos supor, é interessante que você saiba realmente os nomes. O que são ângulos correspondentes, o que são os ângulos colaterais, o que são os ângulos alternos, tanto internos quanto externos. Tudo bem? Colaterais, internos e externos. É interessante que você saiba disso, a teoria em si. Mas, se em algum momento da matemática, da questão que você estiver resolvendo, não for preciso a teoria propriamente dita, então você pode seguir a seguinte ideia, preste bem atenção. Tá? Esse aqui é todo o sistema que nós estudamos. São duas retas paralelas, cortadas por uma transversal e que geram 8 ângulos. Como é que eu faço de forma direta para trabalhar a relação entre esses 8 ângulos? Sem ter que decorar se são correspondentes, se são alternos internos, externos, se são colaterais internos ou externos. Como é que eu faço para trabalhar isso? Primeiro, sempre dois ângulos agudos serão iguais. Não interessa a posição deles. Se você está vendo na figura dois ângulos agudos, bote na cabeça, eles são iguais. Sempre dois ângulos obtusos são iguais. Então, se você está vendo no problema dois ângulos obtusos, não perca tempo, tá? Eles serão iguais. Lembre-se, no mesmo sistema, no mesmo feixe de paralelas cortadas pela mesma transversal. Tudo bem? E sempre que você vê um ângulo agudo e um ângulo obtuso, a soma dos dois vai dar 180 graus, ou seja, nesse sistema todo, qualquer ângulo agudo que você pegue e some com qualquer ângulo obtuso, sempre vai dar 180 graus. Tudo bem? Então, não perca tempo em algumas situações. Se for preciso da teoria, é interessante, é bacana você saber, beleza. Mas, se de repente for um cálculo mais direto, e aí você está vendo o sistema, o que você faz? Você pensa assim, ângulos agudos, já vi 2, vou igualar. Ângulos obtusos, já vi 2, vou igualar. Ah, só tem um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar e igualar 180 graus, que eu já sei que eles são suplementares. Tudo bem? Tranquilo? Está com dúvidas? Não? Então dá um pause e anote. Exemplo 3. Vamos colocar em prática o que nós acabamos de estudar. Preste bem atenção.
João Gabriel é um professor de matemática que costuma elaborar questões aplicáveis à realidade do seu bairro. A figura mostra uma parte do bairro no município de Belém. Nele consideraremos Padre Eutíquio, PE, Roberto Camelier, RC, Bernardo Saião, BS e Quintino Bocaiúva, QB. Aí ele comenta com você que a Padre Eutíquio é paralela a Roberto Camelier e que a Quintino Bocaiúva e a Bernardo Saião são transversais. Aí ele comenta também a respeito de ângulos. Pode observar que nesse caso, o que o problema está fazendo? Ele está representando o ângulo por essas simbologias. E o mais interessante, preste bem atenção, aqui ele está comentando com você que isto é um ângulo agudo. Concorda comigo? Agudo, ângulo agudo. E olha como é que ele representa um ângulo obtuso. Olha por que é interessante que você fique bem atento ao comando da questão. Entendeu? Porque se você passar direto nessa informação, você perde a questão. Então, com base nessas informações, calcule os valores de x e y. Na figura, ele coloca para você um pequeno pedaço de um bairro, aí, o bairro do Condor, né, no município de Belém. Vamos à resolução. Acompanhe comigo. Aqui eu peguei todos os dados que o problema me deu. Os mais importantes, ou seja, correspondente aos ângulos, não é isso? Quem é um ângulo obtuso, quem é um ângulo agudo. Tudo bem, eu já sei quem são as ruas, como é que elas estão sendo representadas, quem é paralela, quem é transversal e assim vai. E também peguei um mapa, para a gente poder ter uma visão melhor do que a gente está trabalhando, de como a gente vai trabalhar também. Então, segundo ele, né, o segundo problema, a Roberto Camelier, juntamente com a Padre Eutíquio, são ruas paralelas. Tudo bem? E da mesma forma, a Quintino Bocaiúva com a Bernardo Saião são duas retas transversais. Então, olha como ficou a figura. Olha como é interessante a gente riscar também a figura para visualizar melhor. Aí ele comenta com você que a Roberto Camelier, juntamente com a Bernardo Saião, tá? Aqui, ó, medem, no caso, 5x mais 3y. Então, é um ângulo obtuso que mede 5x mais 3y. Olha por que é interessante que você saiba dessa informação sobre o ângulo obtuso. Porque se ele fala apenas que a Roberto Camelier e a Bernardo Saião se cruzam, você pode trabalhar tanto com esse ângulo quanto com esse aqui, que é agudo. Ó. Tá vendo? Então, por isso que foi importante olhar essa figurinha aqui, essa pequena simbologia, para você observar que se trata de um ângulo obtuso. Ou você pega esse ou você pega esse. Vamos pegar esse daqui. Tá bom? Próximo passo, ele comenta que a Padre Eutíquio, justamente com a Bernardo Saião, né, forma um ângulo agudo de quanto? 45 graus. Então, vou colocar ele bem aqui. Tá? Bernardo Saião e Padre Eutíquio juntas formam um ângulo de 45 graus. Próximo passo. Roberto Camelier e Quintino Bocaiúva é um ângulo agudo que mede 2x mais 24 graus. Então, vou colocar bem aqui. 2x mais 24 graus. Adriel, você poderia ter pego isso daqui, né? Não, poderia, sem problema nenhum, fique à vontade. Tudo bem? Eu quis pegar esse lado aqui. Tá? Quintino Bocaiúva e Padre Eutíquio medem 60 graus. Pronto, peguei este aqui. Poderia ter pego esse, mas peguei este. Tudo bem? Para ficar mais visível aos olhos da situação. Para mim ficou mais visível. Então, se você observar com calma, ficou bem completa a nossa figura. Né? Ficou interessante, inclusive, de visualizar e poder resolver. E saber quem é quem. Primeiro, se você analisar com calma, esses dois ângulos aqui, né, são os ângulos correspondentes. Por quê? Eu tenho essa transversal, essas duas retas paralelas, e eles ocupam a mesma posição. Ah, mas eu não lembro da palavra correspondente. Sem problema. Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal e dois ângulos agudos. Significa dizer o quê? Que eles são iguais. Resolvendo 2x mais 24 graus igual a 60 graus, você joga o 24 para o outro lado, subtrai direitinho, que você vai ter 36 graus. Ao dividir por 2, você acha quanto? 18 graus. Esse é o valor de x.
tá? Esse mesmo x, ele está bem aqui, ó, no 5, juntamente com 5. Então, como é que a gente vai analisar agora essa outra transversal aqui, ó, em relação a essas duas retas paralelas? Tudo bem? Se você observar com calma, eu tenho um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, eu acabei de falar para você que quando você tem um ângulo obtuso e um ângulo agudo, significa dizer que eles são suplementares, ou seja, a soma entre eles vai dar quanto? 180 graus. Então, 5x mais 3y mais 45 graus é igual a 180 graus. No lugar do x, quem é que você vai colocar? Você vai colocar 18 graus. O 45 está positivo, passa subtraindo, né? E ao subtrair de 180, você vai ter 135 graus. Multiplica o 5 com 18, que você vai ter 90, positivo, joga para lá negativo. Então, 3y é igual a 45 graus, e com isso, você conclui que o y vale quanto? 15 graus. Uma questão bem simples, bem tranquila, tudo bem, mas para eu poder resolver, eu tive que me organizar. E tive que ficar bem atento às simbologias do problema. Tranquilo? Então, tá com dúvidas? Não? Anote. Bom, vamos continuar. Exemplo de número 4. Sabendo que o segmento AB é paralelo ao segmento CD, determine a medida do ângulo X. Se você observar com calma aqui nessa figura, né, pode analisar que nós temos dois segmentos de reta paralelos cortados por diversas transversais. Acompanha comigo. Para você resolver um problema como esse, o que nós vamos ter que fazer? Inicialmente, nós vamos traçar outras retas paralelas à reta que passa pelo segmento AB e a reta que passa pelo segmento CD. É só assim que nós vamos visualizar com clareza o que está acontecendo. Então, vamos à resolução. Acompanha comigo. Inicialmente, eu vou localizar o ponto E. E nesse ponto E, tá, por ele, eu vou traçar uma reta passando por ele. Acompanha aí, essa reta azul. Essa reta ela é paralela ao segmento AB e paralela ao segmento CD. Tudo bem? Dividindo o ângulo X em dois pedaços. Adriel, são dois pedaços iguais? Não, não posso afirmar nada. Ele não me deu base nenhuma no comando da questão para que eu possa afirmar isso. Tá bom? Então, eu não posso dizer que eles são iguais. Tranquilo? O que eu posso dizer é o seguinte. Eu vou ampliar esse ângulo para visualizar melhor. O que eu posso dizer é que esse ângulo alfa e esse ângulo bem aqui, ó, pode observar, eu tenho essa transversal, não? E nessa transversal eu tenho tanto esse ângulo alfa quanto esse ângulo vago aqui em cima. São dois ângulos correspondentes que ocupam a mesma posição, consequentemente ocupam o mesmo valor. Tudo bem? Acabamos de aprender o que são ângulos correspondentes, então o problema está resolvido. Agora que eu já analisei a reta azul com o segmento AB, eu vou analisar ela novamente, dessa vez com o segmento Q, CD. Da mesma forma, tudo bem? Eu vou pegar a única transversal que passa por eles, acompanha aqui, ó, nesse caso passando pelos dois pontos, não é não? E aí o que vai acontecer? Eu tenho esse ângulo vago aqui e o ângulo θ. Tudo bem? Mais uma vez eu tenho dois ângulos o quê? Correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são iguais. Então, a primeira afirmação que eu tenho nesse momento é que esse valor x, esse ângulo x, é a soma de quem? De alfa com θ. Tudo bem? Já tenho uma relação, já tenho uma equação para trabalhar mais adiante. Bom, continuando. Agora, nós vamos pegar o ponto J e traçar uma outra reta passando por esse ponto J, igual que nós fizemos aqui no ponto E. Tudo bem? Tá aí. Traçamos. Agora, você vai analisar essa reta vermelha com segmento AB e depois a mesma reta com segmento CD. A partir desse momento, você esquece a existência dessa reta azul.
tá bom? Olhe apenas para essas três retas, a vermelha, o segmento AB e o segmento CD. Bom, vamos pegar aqui a reta com segmento AB. Se você observar com calma, eu tenho essa transversal passando por elas, né? E essa transversal ela tem um ângulo 2α. Esse ângulo 2α, se você analisar com calma, ele também ocupa essa posição bem aqui. Mais uma vez, são ângulos correspondentes. Consequentemente, eles vão ser o quê? Vão ser iguais. Tudo bem? Agora eu vou analisar essa reta com o segmento CD. Tranquilo? E nesse caso, eu vou ter que olhar para esta transversal aqui, ó. Esta transversal. Tudo bem? E nessa transversal, o que eu estou observando aí? Estou observando que eu tenho aqui o ângulo 2θ e bem aqui eu tenho um outro ângulo. Eles ocupam posições contrárias, né? Porém estão na mesma transversal. Ou seja, eles são alternos internos. E o que foi que eu te falei a respeito de alternos internos? São dois ângulos que possuem valores o quê? Iguais. Então, consequentemente, se aqui vale 2θ, aqui também vale 2θ. Se você analisar este ângulo formado por esses três valores, 2θ, 3x e 2α, né, é o ângulo raso, ou seja, um ângulo que mede 180 graus. Então, eu posso afirmar que 3x mais 2α mais 2θ é igual a 180 graus. Bom, 3x mais, colocando 2 em evidência, né, fica 2 que multiplica α mais θ igual a 180 graus. Porém, não esqueça que α mais θ tem nome. Α mais θ vale quanto? Vale x. Então, organizando o problema, nós temos o que em relação a isso? Nós temos que vai ficar 3x mais 2 vezes tudo isso, que mede x, vou colocar bem aqui, é igual a 180 graus. Somando, né, você tem 5x igual a 180 e, consequentemente, o meu x vale 36 graus. Tranquilo? Tudo bem? Tá com dúvidas? Não? Dá um pause e anote. Bom, galerinha, a nossa aula termina por aqui. Mas se você tiver ainda alguma dúvida, mande uma mensagem para o e-mail dúvidasanote.mate@gmail.com que eu vou ter o maior prazer em lhe ajudar, fornecendo material de apoio, além de lista de exercícios. Então, tá com dúvidas? Anote.